Aqui nós temos os tipos de sondas, que aí nós vamos iniciar pela sonda gástrica. Então, a sonda gástrica ela pode ser tanto nasogástrica ou orogástrica. Quando eu digo que ela pode ser nasogástrica, é quando a sua inserção é pela região nasal, ou seja, por uma das narinas. E quando eu falo que é uma sonda ela pode ser orogástrica, é porque ela é inserida pela região oral, ou seja, pela boca. E essa sonda, ela tem a característica de que ela vai até o estômago, ou seja, o final da sonda, todo esse alimento passado por ela, ele vai desembocar, ele vai terminar diretamente no estômago, não sendo necessário ele ser processado, todo processado, realizando todo o processo da digestão, seguindo todos os passos do sistema digestório. Não, pelo contrário, através da sonda, esse alimento, esses nutrientes, eles já vão direto para o estômago, para posteriormente ser absorvido e levado ao intestino e assim ser absorvido e reabsorvido. É um procedimento considerado simples, é considerado indolor, mas ele é desconfortável para a maioria dos pacientes. Ele pode causar uma discreta náusea, mas aí essa náusea ou desconforto dessa garganta e nariz pode também provocar o reflexo de vômito nesse paciente. Então, alguns pacientes eles chegam a vomitar ou ficar com esse reflexo do vômito. E para evitar o entupimento, ou seja, a obstrução dessa sonda, é necessário manter alguns cuidados, principalmente de limpeza e higiene. E quais são esses procedimentos de limpeza e higiene mais comuns no caso das sondas? É a administração de água após cada dieta, tanto antes quanto depois após cada dieta. Porque ao final dessa dieta, administrado essa quantidade que também é prescrita, essa quantidade de água prescrita, você vai estar lavando a sonda e, consequentemente, fazendo uma prevenção dessa obstrução, prevenindo para que essa obstrução não venha a acarretar a sua sonda. Aqui nós temos o exemplo de uma sonda gástrica. Você vê que ela tem vários tamanhos, vários calibres. Então, quanto maior o calibre, mais grossinha essa sonda vai ser. Ela também pode ser utilizada, além da administração de medicamentos e alimentos, ela também pode ser utilizada para a drenagem de conteúdos gástricos. Então, para vocês entenderem melhor, para a parte de alimentação e administração de medicamentos, que também vai ser feita por aqui, essa sonda ela fica fechada, ou seja, essa tampa aqui, ela vai fechar esse orifício, vai se encaixar aqui e vai fechar esse orifício. No caso da sonda colocada para drenagem de conteúdo gástrico, essa sonda ela vai permanecer dessa maneira aqui, aberta e conectada a um saco coletor. Quando eu falo também a vocês que esse tipo de sonda, ela é tanto para administração de alimentos quanto para de medicamentos, eu estou falando, para vocês relembrarem um pouquinho, lá das aulas de farmacologia que vocês tiveram, onde ocorria a diluição da medicação. Vocês provavelmente viram isso em farmacologia, diluição. No caso de medicações orais, por exemplo, essa diluição ocorre em ABD, no qual você pega uma quantidade de ABD, geralmente 3 a 5 ml, e você dilui esse comprimido, geralmente é um comprimido que precisa ser diluído para a colocação, para a inserção desses medicamentos pela sonda. Então, você dilui esse comprimido, quando ele estiver totalmente diluído, você administra pela sonda. Para administrar seja alimentos ou seja medicamentos por essa sonda, você vai utilizar a seringa e ela é conectada aqui, ó. A seringa ela é conectada nesse orifício aqui. E assim é administrado a alimentação ou o medicamento. Se for uma sonda somente para a alimentação,
né? Que a sonda tanto para alimentação quanto para medicamento é a mesma, é essa daqui. Então, se for uma sonda que ela está lá por indicação apenas para administração da alimentação, você, após a administração da alimentação, fecha essa sonda. Caso seja para a drenagem de conteúdo gástrico, essa sonda permanece aberta, como eu falei, conectada ao saco coletor. Então, quando é que essa sonda ela é indicada, né? Essa sonda ela é indicada para drenar secreções, como eu falei, para administrar tanto alimentos quanto medicamentos. Quando é que ela é colocada também? Algumas indicações, né? Fora essas duas, de drenar e alimentar e também a questão de medicações. Ela é utilizada principalmente quando esses pacientes eles estão impossibilitados de deglutir. Lembrando, esse termo deglutir quer dizer mastigar, engolir. Então, quando esse paciente ele não consegue fazer esses movimentos, é colocada também, é indicada a passagem dessa sonda. A lavagem gástrica acontece muito em casos de pessoas que fazem uso de algum conteúdo tóxico e também fazem uso de muitas medicações. É bem comum a lavagem gástrica em casos de suicídio, de tentativa de suicídio, a qual dá para a gente recuperar esse paciente, né? A primeira coisa que se faz que o médico prescreve é a lavagem gástrica. E para executar essa lavagem gástrica também é efetuada a passagem da sonda, feita a inserção dessa sonda. Coleta de material para exame do suco gástrico, como eu falei, essas sondas que são para a drenagem do suco gástrico, ela tem uma intenção, né, de avaliar esse suco gástrico, de avaliar essa secreção que está saindo desse estômago. Então, por isso que aqui ele tem a coleta de materiais para exames do suco gástrico, para avaliar o que é que tem, por que está tendo esse conteúdo. E alívio também nas distensões abdominais. Então, para vocês terem uma noção, a passagem da sonda gástrica, ela tanto pode servir para nutrir o paciente, como ela pode servir para fazer algum tratamento medicamentoso, como ela também pode servir para reverter um quadro de intoxicação, e assim também ela pode ser diagnóstica, não é? Porque ela tem essa coleta desse material. Então, ela tem essas 4 funções. Então, ela pode ser indicada nesses 4 casos. Aí, Ana, qual é a indicação mais comum dessa sonda? A indicação mais comum é realmente para a alimentação e para a drenagem de secreção gástrica. São os 2 pontos mais comuns na passagem da sonda gástrica. Existem tipos dessas indicações, ou seja, como eu falei anteriormente, existe a sonda aberta, que ela tem por finalidade a drenagem dessas secreções existentes na cavidade gástrica, ou seja, no estômago. E também temos a sonda fechada, que ela é indicada para alimentos e também para medicar pessoas que não conseguem mais executar a deglutição. Quando eu falo dela aberta, ela vai ficar desse jeito aqui, conectada ao saco coletor, como eu tinha falado um pouco antes. E quando eu falo dessa sonda fechada, é porque a cada administração de medicamentos ou de alimentos, essa tampinha vai fechar esse orifício. E ela vai ficar assim, fechadinha. Aí, como é que é feito esse procedimento? Como é que é executada essa ação, né? Primeiramente, que vocês não podem esquecer, é que esse tipo de sondagem, ela pode ser passada pelo técnico regido pela lei? Não. Mas é uma função do enfermeiro que pode ser delegada ao técnico, contando que esse enfermeiro ele observe e auxilie. E também contando que esse técnico tenha a capacidade, não é nem capacidade, a maneira correta de se dizer, ele tenha a formação, ele tenha a segurança de executar esse procedimento. Então, ele pode ter recebido algum treinamento, ter participado de algum treinamento, sim, de alguma capacitação, e que ele se sinta capacitado e treinado para executar essa ação.
O que é mais comum de ver o técnico passando essa sonda, executando essa passagem de sonda ONU? É bem comum de ver em ambientes neonatais ou pediátricos, que a sonda ela é passada geralmente para alimentação ou para drenagem de suco gástrico. Então, como é que é feito esse procedimento? Primeiramente, como acredito que esses três e esse quinto ponto, vocês viram bastante em fundamentos da enfermagem, que são os passos cruciais para qualquer procedimento. Seja vai de uma passagem de sonda até uma verificação de PA. Você tem que fazer esses procedimentos comuns. Então, quais passo a passo? Como se realiza esse procedimento? Primeiramente, você tem que preparar o material e levá-lo ao paciente. Feito isso, como qualquer outro procedimento, você precisa explicá-lo, porque não é função do paciente compreender esse procedimento, ter conhecimento, é função nossa. Então, explicar o procedimento e, principalmente, apresentar-se. Antes de tudo, você precisa se apresentar para esse paciente. Chegou com material ao lado dele, se apresenta, explica o que você vai fazer, como você irá fazer, para que ele entenda, tire todas as dúvidas antes de executar esse procedimento. Cercar a cama com um bioma, porque nós sabemos que em maioria dos hospitais esse paciente não vai estar sozinho, ele vai estar com outros leitos ao redor dele. Então, cercar o bioma, porque é um procedimento invasivo, necessita de privacidade desse paciente. Colocar o paciente em posição de fala, se possível, ou seja, aquela posição sentada. Aí o paciente é acamado. E aí, o que é que eu vou fazer? Ele vai continuar deitado. A única coisa que você vai fazer para facilitar a sua passagem, colocar a mão aqui atrás da cabeça dele e tentar levantar um pouco. Lavar as mãos, que aí esse é o ponto crucial, importante, que evita inúmeras infecções que você pode trazer pelas suas mãozinhas. Medir a sonda. Essa medição da sonda é a que mais confunde a parte realmente de alunos. Por quê? Medição da sonda, ela vai do lobo inferior da orelha, que é essa partezinha aqui, onde geralmente é colocado até piercing, do lobo inferior da orelha até a ponta do nariz e da ponta do nariz ao apêndice xifóide. Que é o apêndice xifóide, vocês lembram lá da anatomia, né? Então, essa medição é feita, feita essa medida do lobo inferior da orelha, a ponta do nariz, da ponta do nariz ao apêndice xifóide, você vai colocar um esparadrapo onde você parou. Então, marcar com o esparadrapo esse local indicado. Que local, Iana? Onde terminou a medição no apêndice xifóide. Então, fez a medição, marcou com o esparadrapo, você vai lubrificar essa sonda com xilocaína. Essa parte aqui, toda dessa sonda, até mais ou menos por aqui, você pode lubrificar com xilocaína. Que aí a xilocaína é a mesma coisa de lidocaína. Lubrifica, que é para provocar uma analgesia local. Então, a lidocaína e a xilocaína, ela é um analgésico, né? Ela acaba sendo, é um anestésico, analgésico não, anestésico local, um anestésico tópico. Então, você vai lubrificar essa parte da sonda, a parte inicial da sonda com a xilocaína, para facilitar a inserção dessa sonda. Feito isso, vai introduzir a sonda por uma das narinas ou pela boca até a marca indicada. Essa marca aqui, ó, que você colocou no esparadrapo. Quando é que a gente vai saber que chegou ao ponto? Através dessa marca aqui. Introduzir a marca que você delimitou com o esparadrapo no início. Nesse processo de inserção, você sempre tem que lembrar de pedir ao paciente que ele faça um movimento como se fosse de engolir, sempre pedindo para como se ele fosse engolir essa sonda, porque aí facilita a sua inserção e tem como esse paciente. Quando é que a gente deve parar essa inserção? Não, tem que parar agora. Quando você sentir resistência na passagem da sonda
E também você pode interromper esse procedimento quando o paciente sentir sintomas de asfixia. Aí, lembrando que é asfixia, ele não consegue respirar. Você passa a sonda e ele não consegue respirar. Então, você para também na hora. Passar dessa sonda, você tem que fazer os testes para ter certeza que ela realmente está no estômago. Que testes são esses? São 3 tipos de testes. Vou elencar aqui do mais importante, não do mais importante, do mais utilizado ao menos utilizado, que está de trás para nesse slide. O mais utilizado, o que se utiliza mais nessa parte de sonda, é a introdução de 5 ml de ar através da sonda e auscultar o barulho produzido com o estetoscópio. Aí, Ana, como assim? Você vai pegar uma seringa normal, puxar o êmbolo até 5 ou 8 ml, que é a marca de 5 ou 8. Porque ali você puxando esse êmbolo, você está puxando o ar. Introduz essa parte da sonda, nesse orifício da sonda aqui, e injeta. Antes de você injetar, você já tem que estar como? Com o seu esteto no ouvido, posicionado acima do estômago, bem na região do estômago. Com o esteto, injetou esse ar e ouviu um sopro, realmente você vai ouvir esse sopro, assim, um barulho como esse. Ouvindo isso aí, você já dá o ok de que essa sonda está realmente no estômago. Outra coisa, outro teste a ser feito e realizado para saber se ela realmente está no estômago é aspirar, também através da sonda, com o auxílio de uma seringa, a secreção gástrica. Então, você conecta a sonda no mesmo local e puxa o êmbolo. Se vier a secreção gástrica, a sonda também está no estômago. E esse terceiro teste é pouco utilizado, mas ainda é utilizado e é regulamentado pela literatura. É quando você colocar a ponta da sonda, quando eu falo da ponta da sonda, é a ponta da sonda que ficou para fora, essa parte verde aqui. Então, você vai colocar a ponta dessa sonda em um copo com água. E ver o que acontece. Se ela não borbulhar, não fizer como se fosse o ar do copo, se ela não borbulhar, a sonda está no estômago. Se houver um borbulhamento, tiver alguma bolha, algum borbulhamento, é porque essa sonda está localizada, ela foi parar no pulmão ou em algum brônquio e deve ser retirada imediatamente. Estes testes, ou um desses testes, ter dado ok, conferido e confirmado que essa sonda está sim no estômago, aí a gente anota o relatório de enfermagem, ou seja, faz as anotações de enfermagem, lava mãos e guarda o material. Mas antes disso, não menos importante, que eu esqueci de falar, a gente deve fixar essa sonda. Não deve deixar a sonda solta, deve executar a fixação. Que aí eu tenho uma imagem para vocês no finalzinho da aula das maneiras de fixação dessa sonda. Aí agora você vai estar assim, pronto, devem estar se perguntando. São 3 testes. Eu posso realizar todos 3 para saber se realmente essa sonda está no estômago desnecessário. Você realiza um e eu tenho a certeza. Se você escutar esse ar nesse terceiro teste, você já tem a confirmação de que essa sonda está no estômago. Se você conseguir aspirar o gástrico, você também já tem a confirmação de que essa sonda está no estômago. Se você fizer o teste do copo, você também tem essa confirmação. Então, essa é apenas um. Quero fazer os 3. À vontade. Mas lembre-se que você vai passar mais tempo em um paciente e acaba sendo desconfortável para ele. Aqui são alguns conteúdos gástricos. Esses conteúdos gástricos, eles têm colorações distintas. E essas colorações dizem muito de sua origem. Por exemplo, essa coloração esverdeada. Sempre essa coloração esverdeada provém da bile. Aí, o que é a bile está localizada bem abaixo do fígado, então acaba que essa bile, esse conteúdo esverdeado,
geralmente está ligada a uma lesão biliar. E provavelmente por trás dessa lesão biliar tem algum problema hepático. Borra de café, essa cor de café característico. Essa cor borra de café, ela é indicativo de uma mistura de bile com sangue. Então, a mistura geralmente é bem ligada a uma lesão hepática, porque tem presença desse sangue, mas também alguma disfunção da bile que está provocando a saída dessa secreção que não é comum. O sangue vivo e o sangue escuro está bem ligado a infecções digestivas, correlado às lesões mesmo né, lesões do próprio estômago, que aí sempre tem alguma infecção amarelada. E os conteúdos brancos, né, esbranquiçados, eles sempre estão ligados a alguma substância tóxica ingerida. Nesse vídeo, que eu também anexei na parte de links importantes na plataforma, eu quero que vocês vejam esse link, porque vocês vão conseguir compreender mais a explicação do procedimento que eu dei de uma maneira mais prática. Que aí essa explicação vai estar aqui mostrando como feito. Esse vídeo é um vídeo de inserção de sonda nasogástrica, que aí vocês vão utilizar a junção da explicação desse vídeo para compreenderem melhor essa sonda. Agora, a gente vê essa sonda interal, é um tipo de sonda, a sonda interal. Nós vimos as sondas gástricas e agora nós vamos ver a sonda interal. Essa sonda interal também pode ser passada. Ela pode ser instalada na via nasal, como também na via oral. Ela chega, diferente da gástrica, que vai até o estômago, a interal ela pode ir até o intestino, ela pode desembocar direto dentro do intestino. Mas tudo isso depende da indicação. Por quê? Porque ela também tem a opção de parar no estômago. E ela é um tubo de cilindro, tem um canal mais fino comparado à gástrica, mas ela também possui uma diferença grande desse daí, uma das maiores diferenças, que é que ela tem um fio guia maleável interior, que facilita a inserção. E também esse fio guia, ele é um indicador de teste. Como assim um indicador de teste? Para se verificar se realmente essa sonda está no estômago ou no intestino, geralmente é indicada para o intestino, em sua maioria. Então, para se verificar se ela realmente está no local correto, é feito um exame de raio-x. O que vai ver nesse raio-x? O fio guia, que ele é material como se fosse um aramezinho. Então, ele é de um material que é visível a raio-x. Quando feito esse raio-x e confirmado que ele está na posição correta, esse fio guia é retirado e fica só a sonda interal. Aí você a resolução do COFEN, a 609/2019. Que aí essa sonda interal é totalmente privativa do enfermeiro, ela não pode ser para nenhum outro profissional. Aqui a sonda interal, aqui eu coloquei mais registrado esse fio guia para vocês terem ali, aparente como se fosse um vizinho, vai até o final, é puxada por o raio-x e confirmado a inserção correta, é retirada dessa pazinha azul claro. Puxa o guia todo. Aqui é a imagem que para vocês entenderem onde é que ela pode, até onde ela pode. Então, aqui tem uma informação bem importante. Nada pode ser feito antes da exercício. Nem pode retirar pode neste medicamento, nem pode administrar a alimentação. Confirmação da posição dessa sonda. Outro tipo de sonda que eu trouxe para você aqui é o mais conhecido como EM. Tem ela em procedimento cirúrgico
considerados simples, ou seja, onde a sonda ela é colocada diretamente no através da abdominal, diferente das sondas que é inserida via nasal, via oral, é inserida por um procedimento cirúrgico que utiliza, passa toda a vida abdominal e essa sonda é direto no estômago. Então, quando eu digo que passa a parede abdominal, consequentemente eu estou dizendo que isso é um procedimento cirúrgico. Se é um procedimento cirúrgico, é privativo do médico. Vocês entendem melhor como é colocada esse tipo de sonda, que nós vamos ver outra também, é colocada com a ajuda do endoscópio, primeiro faz a endoscopia, visualizado o local de inserção e feita a inserção dessa sonda, a incisão dela. Aqui nós temos uma sonda própria, é a sonda própria. Aqui nós temos uma adaptação. Quando você tem disponível essa sonda criada para GT, faz a adaptação com a sonda VDMOL. Essa sonda aqui é uma sonda VDMOL conectada ao equipo da nutrição, né, para colocar a nutrição, e é essa sonda aqui, através dessa sonda, que esse paciente vai receber o alimento. Aí, Ana, é seguro? Totalmente não, porque é uma adaptação, mas é bastante utilizado e tem basicamente os mesmos resultados de uma sonda apropriada. Outro tipo de sonda é a jejunostomia. Como a GTM, a gastrostomia, ela é colocada no estômago. A jejunostomia, ela é inserida no jejum, também através da parede abdominal. O jejum, para lembrar, é o intestino delgado, o famoso intestino fino. E ela mantém os mesmos cuidados, tanto a jejunostomia como a gastrostomia, dos mesmos cuidados da sonda nasointerna para evitar a obstrução. Aqui tem essa imagem, você realmente diferencia mais duas, tem aqui no estômago e a jejunostomia no intestino delgado. Os cuidados com a GTM e com a jejunostomia são diferentes dos cuidados com as sondas em alguns aspectos, principalmente quando elas são, assim que elas são colocadas, elas devem ser tratadas como uma ferida cirúrgica, ou seja, como uma ferida operatória. A sonda é ficada na abertura até que a cicatrização local se estabeleça. Então, é assim, como qualquer outra incisão, de cicatrização. Após até essa cicatrização correr, então essa é fixada nessa aberturazinha. Na área, a abdômen sempre deve estar protegido com gás estéreis, para que evite escorrer, né, as escoriações de suco gástricos e intestinais, porque pode ser como uma sonda colocada diretamente no intestino ou no estômago, o líquido que todo o suco gástrico e o líquido que fica, esses conteúdos que ficam tanto no intestino como no estômago, eles são bastante ácidos. Ele tem muito ácido e pode lesionar a pele. Por isso a importância de colocar essas gases estéreis ao redor do orifício, porque aí impede que, se caso haja um escorrimento, uma esfoliação, um escape de suco gástrico, desse conteúdo gástrico intestinal, na pele para uma segunda lesão além dessa incisão cirúrgica, né? Essa ferida operatória, desculpa. E ela tem a finalidade de alimentar o paciente quando há uso de gavagem. Porque o uso de gavagem, quando como é feita a ingestão dos alimentos por meio das sondas. Por que é gavagem? Porque a gente vai introduzir, vai colocar a seringa na sonda e essa seringa não vai ser utilizada, apenas a seringa em si, esse êmbolo todo virado. E a gente não injeta como medicamento. A única coisa que a gente injeta como medicamento é a questão do ar para o teste. As demais, elas não passam pela toda
sonda, todo o caminho da sonda, ela passa pelo processo de gavagem, nada mais é do que a da gravidade. Você leva a seringa e ela vai descendo e administrando todo o conteúdo pela sonda, devido à gravidade. Está mais alta e a sonda mais baixa. Aí nós vamos ver agora a nutrição parenteral. Vamos ver o que é a nutrição parenteral. Nós já sabemos que ela é administrada por via venosa, mas aí elas têm a parenteral parcial e a parenteral total. A parcial ela fornece somente das necessidades diárias, que ela vai suplementar a ingestão, seja ela oral por via interal, via por sonda ou oral. A nutrição parenteral total ela supre todas essas necessidades nutricionais, que pode ser utilizada tanto no hospitalar como também no domicílio. A mais comum que a gente vê vai ser essa total. Quando é indicada essa nutrição parenteral? Quando a paciente apresenta alguns estágios da colite ulcerativa. A colite ulcerativa é a inflamação desse trato gastrointestinal, que acaba impossibilitando o rim, uma obstrução intestinal, ou seja, uma parte desse intestino obstruiu que não passa alimento, determinados gastrointestinais pediátricos, aí eles podem ser de anemias congênitas, de prolongada, mas também são distúrbios gastrointestinais pediátricos mais comuns. Assim, o intestino curto depende de cirurgia. Isso. Alguns procedimentos cirúrgicos realizados, no qual se diminui o tamanho do intestino, se reduz o intestino, e esse processo fica de tamanho reduzido. Por que isso? Por alguma patologia secundária que necessitou da retirada desse intestino. Para quê? E por quê, né? A resposta mais certa é geralmente a parte retirada não tem mais nenhuma função. Ela está obstruída, não tem como desobstruir. A melhor opção é aí eu volto para a do COFENDA 453/2019, que aí o que ele diz sobre a nutrição parenteral, que é privado do enfermeiro, função venosa periférica de tarde venoso ou periférico central, desde que habilitado ou para o também é privado do enfermeiro inspecionar e administrar a solução parenteral. Competência dos técnicos de enfermagem. Competência a participação de treinamento do ou seja, acerca de nutrição geral, como também vocês promover os cuidados gerais a esses pacientes em terapia de nutrição geral, assim como também a de qual é a interação e comunicar com o enfermeiro. Quando a gente fala de vias de administração, nós sabemos que a via endovenosa, mas nós sabemos também que a endovenosa tem dois cunhos, né? Níveis periféricos e centrais. Nesse caso, a nutrição parenteral ela pode ter duas, né? Ou a periférica ou a central. A mais utilizada é a via central. Por quê? Porque é a via central que são administradas a maioria das soluções. Elas hipertônicas, são as soluções hipertônicas de glicose. Se vocês pensarem, raciocinarem direitinho com essa informação, é nessa via central que pode ser administrada a maior quantidade de nutrientes necessários para que o corpo fique equilibrado. Na via periférica, ela suporta soluções hipermolares e concentradas de gorduras. Também, quando fala gordura, está falando de lipídios e dos aminoácidos. Aí eu volto para a produção. A via periférica,
que é essa daqui, sendo introduzido o catéter venoso periférico ou o catéter venoso central, o catéter venoso central, desculpa, de inserção, que é chamado PIC, para a inserção desse PIC que o enfermeiro pode passar com o habilitado. Não é o enfermeiro que passa a fazer o PIC, o enfermeiro habilitado, que tem o treinamento a tal função. E quando a gente fala de central, nós estamos falando do procedimento cirúrgico, que é a inserção desse catéter, que é feito aqui, como essa nutrição, né, como para esse paciente. Aqui vem a nutrição parcial, interparcial, que é sempre a que vai realmente utilizar essa via periférica, e a nutrição parenteral total, que vai usar esse nervoso central. Eu lembro vocês uma informação importante. No início, você já até esquecido. Daqui, nesse catéter, não se pode medicamentos. Assim como no do medicamento, outro catéter central, não se pode também utilizar para se realizar. Aí eu volto um pouco a memória, tanto de casos em jornais bem famosos, doenças daí, de adestramento na via de medicação ou essa de medicamentos na via de alimentos. Ter esse cuidado, tem que ser identificado e também manter essa atenção na hora de fazer a administração. Aí, Ana, mas a administração é só do enfermeiro. É, realmente. A administração, só esse tipo de alimentação, que é na nutrição terápica. Mas a de medicação não é do enfermeiro. Não é só ele que pode dar medicações. Você, profissionais, técnico de enfermagem, que mais executa a função. Na hora de administrar essa medicação, mas vocês podem escolher a via que é utilizada para fazer a nutrição parenteral. Aí as perguntas mais frequentes da terapia de nutrição é quem instala, que aí eu volto somente falada por um enfermeiro formado, ou seja, o enfermeiro treina para isso, não são todos. A validade dessa forma de infusão, ou seja, a validade dessa bolsa, né, dessa bolsa para mostrar você a validade 24 horas após a aberta. E a infusão sempre ocorre por meio de bomba de infusão. E dados com esse o principal, não se deve administrar medicamentos pela essa via, a realização regular do curativo, principalmente de um catéter central. É um curativo externo, preferência e utilizado por curativo transparente, que você vê toda a inserção, né? Aqui eu trago os cuidados de enfermagem de um modo geral. Como assim de um modo geral, Ian? Os cuidados de enfermagem de um modo geral funções que existem, né? A gástrica central, já que a jejunstomia e a gastrotomia, a gente já viu os cuidados separadamente. Orientar sempre o paciente e a família de terapia, a obrigação nossa do paciente realmente não é uma obrigação. A equipe de enfermagem desenvolve esse papel fundamental, tanto para suporte intelectual, científico, de explicar, de mostrar como é que é feito esse procedimento, mas o suporte é emocional para que realizar os cuidados de acordo com como a fixação, realizar os cuidados gerais, como movimentação, o volume e a velocidade de infusão. Aí eu trago a informação para vocês, se vocês ficarem essa nutrição inteira pode durar 6 meses, sendo que não é porque 6 meses
vamos deixar aí vai fazer a leitura de onda, ver que ela está alturas, ver que ela apresenta muita sujidade, mas não chegou nem 60 dias, que aí você só se troca, você comunica, olha, essa sonda, ela está com características, é o ideal, a troca. Não é função minha. E será que eu posso fazer isso? Não é função a inserção desse tipo de som, mas é função do reconhecimento desse tipo de som, porque é você que faz esses cuidados. Usa uma paragem interna, assim também como a paciente, e lembrar sempre fazer isso usando água filtrada. Quando em casa, a água filtrada normal, quando a hospitalar, é a água que vem de cada que você feriu com a pressão, se está a quantidade correta, quantidade da sonda, como eu tinha falado, além dessas rachaduras de secreção de suidades, a questão se ela apresenta rigidez ou da medicação, tudo isso tem que ser analisado e observado. Em sonda oroenteral, é ver se a paciente morda, sonda oroenteral, ambas a gravidade ela tem, às vezes ele tende a morder essas. Quando acontecendo isso com frequência, pode dando essa sonda a cânula de Guedel por um período determinado, até que ele pare esse movimento de dedo, parou essa cânula de Guedel. E para fixar a sonda, sempre essa fita adesiva, o famoso micropólio, e higienizando a face, que é para a face. Quando é uma pessoa de sonda, que se pede a utilização do hidrocóide para a fixação dessa, utilizar a plaquinha colóide, protege a pele, vai ser exatamente nessa região nasal, para depois colocar a função de ser trocada sem modificando a posição de irritação ou lesão da pele. Nós temos os tipos de fixação equirina, as outras que aí ele pega toda essa parte e todas essas fixações podem ser as mais utilizadas. Sempre as mais utilizadas ou que facilita a hora e também não é tanta pele. A parte nasointeral ou na baixo, nós temos 3 tipos de fixação. E a nasofília. Para a fixação orogástrica, mas também a fixação em bigodinho. No caso de recém-nascidos, tira-se também a fixação, se coloca o cadastro, que aí esse cadastro pode ser a da máscara, que é a máscara, como também umas linhas que são realizadas, as linhas de crochê, linhas próprias realizadas, colocada na marcação que a gente fez com o drapo, e depois, ó, para puxar essa sonda, e geralmente ela é fixada com, para que essa sonda ela não fique dando e também ela. No caso de essas duas opções,
novidades no, né, para facilitar quem não está, espero recebê-lo, né? Quinta-feira nós nos vemos para ter as dúvidas. Tchau, tchau.